Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando a vocês que todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado aqui com a gente. Estamos juntos nessa nossa jornada pela lição bíblica desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Origens, estudos baseados no livro de Gênesis. Estamos indo hoje para a lição de número 9. Por gentileza, compartilhe o nosso link, abençoe as pessoas que estão próximas de você, seus parentes, seus amigos, lá no grupo do WhatsApp, da igreja, da família, da faculdade, todos os grupos que você tem acesso aí do WhatsApp. Por gentileza, compartilhe o nosso link, coloque lá no seu Facebook, lá no seu Instagram. Vamos pulverizar a Escola Bíblica do Sul desta semana para todos os nossos contatos. A gente conta com você. Por gentileza, deixe o seu joinha, deixe o seu like, curta o nosso programa, se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muito obrigado. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 9 desta semana, que tem como tema uma escolha soberana. Temos hoje a alegria, o privilégio de ter aqui com a gente, lá de Santo Ângelo, o pastor Rodrigo. Santo Ângelo que está aqui, noroeste do estado, e o pastor Rodrigo aqui com a gente, mais uma vez, abençoando a Escola Bíblica do Sul. Amém. Pastor Rodrigo já fez outras lições aqui com nós, né? E volta aqui nos ajudar mais uma vez, né? Já abençoou a gente aqui e agora está abençoando de novo. De novo. Amém. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo, querido. Bom tê-lo aqui com a gente. Está tudo bem? A Tânia está bem? A Mariana, como é que está? Como está por aí? Família muito bem, graças a Deus. Bem conduzida, né, pelo nosso Deus. Estamos caminhando, né? Estamos de pé, andando cada dia dando um passo e, pela graça de Deus, cada dia caminhando na direção do nosso Deus. Quero mandar um abração para os irmãos, saudade dos irmãos, louco, ansioso para revê-los novamente. E também agradecer a cada irmão que tem, né, ouvido, né, essa programação abençoada, né, e que está passando na TV Promessa. E nós ficamos muito felizes também de poder contribuir, né? É uma forma de a gente poder contribuir também com esse ministério, contribuir com o reino de Deus, e temos certeza que, mais uma vez, a lição será uma bênção. Por isso, aos nossos ouvintes, né, os ouvidos afiados, o coração atento para aquilo que Deus, né, vai falar com você através desse grande estudo, né, que vai falar sobre a soberania de Deus, né? Então, fique conosco e seja abençoado pelo nosso Deus. Amém. Pastor Rodrigo, que está aí no finalzinho do bacharelado em teologia. Olha aí. Teólogo, tem novidade, então, teólogo. Pastor teólogo. Olha, que maravilha, e bênção. Bênção. É bênção para a vida do pastor Rodrigo. A Tânia também, a esposa dele também, né? Finalzinho aí já, nos últimos 45 do segundo tempo já, maravilha, né? Logo pegam aí o diploma. Parabéns, pastor. Parabéns, que Deus abençoe, pastor Rodrigo, Tânia. É uma honra para a gente, né? Para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Sim, vai abençoar muito a igreja. Muito, né, pastor? Muito. Já abençoa a gente aqui, né? E sim, aí continue abençoando a igreja local, lá em Santo Ângelo, sim, né? É uma geração aí que tem contribuído e vai contribuir bastante, né? Vai fazer diferença. Está fazendo e vai fazer muito mais. Muito mais. O pastor Rogério, que é o diretor aí da TV Promessa RS, olha aí, ó. Esses teólogos que podem ajudar nesses programas, né, pastor? Vai nos ajudar muito, com certeza. Tá aí, né, pastor? Tudo anotado, né? Tá aqui escrito já. Muito bem, pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua colaboração aqui com a gente, mais uma vez na nossa Escola Bíblica do Sul. E a lição de número 9, como é a nossa liturgia aqui, a gente sempre pede, pastor, é aquele estilo mesmo da escola bíblica lá na igreja, né? Que a gente pede para o nosso professor
dar uma introdução aí, falando um pouquinho com a gente aqui sobre o tema, sobre o texto básico, sobre o objetivo da lição, é aquela introdução, assim, né, para que os nossos alunos possam já se inteirando um pouquinho mais sobre o assunto. Vou pedir para que você possa ajudar a gente fazendo esse comentário inicial. Antes, aproveitando o ensejo, eu queria aproveitar a oportunidade, né, de agradecer um presente de um colega meu, um pastor lá, que está se formando também juntamente, o pastor Emerson, lá de São Paulo. Ele nos presenteou com essa linda xícara, né, da CETAP, né, do curso de teologia que a gente está fazendo. Agradecer o pastor Emerson, né, que Deus venha abençoar ricamente a família dele. É o Emerson Vilela? Isto, exatamente. Muito boa gente. Grande homem. Muito boa gente, o Emerson. Agregou muito nas nossas vidas e tenho certeza que Deus vai recompensar muito ele. Então, vamos então à lição. A introdução da lição de hoje, que vai falar então sobre a soberania de Deus. Cada um de nós, como indivíduos, nós temos as nossas próprias escolhas. Nós fazemos as nossas próprias decisões. Nós já trazemos isso do berço. Todo dia, quando a gente acorda, a gente escolhe a roupa que vai vestir, a gente faz inúmeras escolhas no decorrer do dia. Nós somos soberanos de nós mesmos por nascença, mas nós vamos ver que no decorrer dessa lição, ou do nosso encontro com Deus, e no decorrer dessa lição, nós vamos ver como foi que isso aconteceu na vida de Abraão, né? Que será a vida de qual nós estaremos analisando aqui nessa lição. As pessoas, muitas vezes, elas têm suas escolhas, elas têm suas próprias vidas, elas têm o seu estilo de vida, as suas escolhas que fizeram, e quando Deus, né, tem um encontro com elas, né, muitas pessoas se recusam a aceitar a interferência de Deus em suas próprias vidas. Mas e Abraão? Nós vamos ver no decorrer dessa lição como foi o encontro de Deus com Abraão, porque, afinal das contas, Abraão também tinha sua vida. Abraão também tinha, né, os seus familiares, a sua parentela, ele tinha sua casa, sua residência fixa. Ele tinha o seu lugar seguro, o seu lugar de conforto. Mas Deus vai ter um encontro com ele, e esse encontro está em Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ali, onde Deus tem um encontro e tem um chamado para ele. Como será que Abraão respondeu a esse chamado? É o que nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então, fique atento conosco e receba e seja abençoado pelo Senhor. Bênção. Tem muita coisa boa para hoje, então, né? Muita. Essa lição é muito boa. Graças a Deus. Uma escolha soberana. Uma escolha soberana. Pastor Rodrigo, a nossa lição, essa daqui, ela está dividida em quatro tópicos. A primeira parte, analisando o relato bíblico, dividido em 4 tópicos. Fala sobre a escolha soberana de Deus, que essa escolha soberana de Deus ela é surpreendente. Depois que a escolha soberana de Deus é encorajadora. Depois que a escolha soberana de Deus é misericordiosa. E, finalmente, que a escolha soberana de Deus ela é abrangente. E as perguntas, elas remetem a esses comentários. Então, por uma questão de tempo, a gente segue nas perguntas, tá bom, querida? Amém. E a primeira pergunta diz assim, pastor, ajuda a gente. Leia o item 1 do comentário anterior e responda. Por que a escolha soberana de Deus foi surpreendente para Abraão? O que isso tem a ver com as nossas vidas? Muito bem. O contexto dessa história, né, acontece em Ur dos Caldeus. Aí, uma cidade ao norte da Mesopotâmia, era o lugar onde Abraão vivia com toda a sua família. Abraão, como todos nós sabemos, ele era o filho primogênito de Terá. Abraão, seria o herdeiro legítimo de todos os privilégios e as responsabilidades que cabiam a um patriarca de um clã ou de uma família. Nós vamos ver em Josué, no capítulo 24, versículo 2, onde a palavra de Deus diz assim: disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Além do Eufrates, habitavam antigamente os vossos pais,
Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviam a outros deuses. Então, o contexto era exatamente esse. Eles eram um povo politeísta antes de ter um encontro com Deus. Eles adoravam, eles serviam a outros deuses. Porém, o texto de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, inicia-se dessa maneira. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essas palavras de Deus foram ditas para Abraão no momento que talvez ele não estava esperando. No momento que ele estava ali com a segurança dele, com o comodismo dele, aonde ele se sentia bem e seguro, né? Junto aos seus parentes, junto ao seu pai, junto à sua residência, e Deus faz, então, uma escolha surpreendente, escolhendo ele exatamente nessa situação a qual ele estava. Abraão, com certeza, se surpreendeu ao pedido de Deus, pois nós vamos ver, então, nos versículos, logo após, lendo, né, o contexto dessa história de Abraão, nós vamos vendo que nos versículos anteriores não há nenhuma informação alguma de que Abraão tivesse qualquer noção do pedido que Deus estava fazendo a ele. Porque Deus fez, então, um chamado surpreendente a Abraão, pedindo que ele saísse da terra. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo, mas Deus o chama de uma forma surpreendente e o chama pela fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é crer no impossível e tocar no invisível. Assim, Deus chama, então, Abraão, né? E ele, então, faz uma escolha, né? Que hoje, nós olhamos para Abraão como nosso exemplo. Ele faz uma escolha surpreendente também, porque ele aceita, né, o chamado surpreendente de Deus, e ele deixa, né, toda a sua parentela, ele deixa, né, todo o lugar onde ele vivia, do seu cômodo, onde era cômodo para ele, e ele se volta, então, para o Senhor que tem chamado ele, que o chamou, e ele vai, então, pela fé, a partilhar daquilo que Deus tem para a vida dele. Então, aí nós vimos, então, a segunda parte da pergunta, nos diz o que isso tem a ver com a nossa vida. Pô, Deus chama Abraão dessa maneira surpreendente. Deus também nos chama da mesma maneira. O chamado de Deus sempre será surpreendente na nossa vida. Muitas vezes Deus vai nos chamar quando a gente está com um bom emprego, talvez, e Deus nos chama para ir, talvez, para um outro lugar, para uma outra cidade, porque Deus tem um propósito, porque Deus tem um trabalho. Quantos poderiam hoje contar testemunhos semelhantes a esse? De uma forma da qual Deus quase sempre chama as pessoas. Nós vamos ver que Deus muitas vezes não chama pessoas que não estão fazendo alguma coisa. Todas as vezes que nós vemos Deus chamando pessoas para o seu propósito, elas estão fazendo algo. Então, aí nós vimos que o chamado de Deus a Abraão, então, é um exemplo para todos nós. É um exemplo poderoso de como Deus age de forma surpreendente em nossas vidas. E assim como Deus escolheu Abraão, ele também nos escolhe, ele nos chama para viver uma vida de propósito e obediência a ele. Deus nos chama para vivermos o propósito dele. Deus nos chama para sair do nosso próprio propósito, muitas vezes, e nos faz enxergar o propósito dele na nossa vida. Deus, ele chamou Abraão para ser bênção, bênção para todas as nações. Da mesma forma, quando Deus nos escolhe, ele tem um plano específico para nós. Ele tem um plano único para nossas vidas. Plano de abençoar nossas vidas, mas também de fazer-nos bênçãos para outras vidas. Deus nos chama para sairmos, então, da nossa zona de conforto, da mesma forma que ele chama Abraão. Abraão teve que deixar ali sua terra, sua parentela, teve que deixar tudo para seguir os planos, né, que Deus estava delineando para ele. Né? Ali ele deixa tudo para trás
né? Nós também temos que deixar o nosso conforto, nós temos muitas vezes que deixar nossa insegurança, nós temos muitas vezes que deixar os nossos maus hábitos para vivermos um propósito maior, o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele decidiu confiar no Deus que estava fazendo a promessa para ele. Deus que estava fazendo essa promessa para ele era fiel para cumprir. Então, da mesma forma, Deus, ele nos chama, né? Deus nos dá o tempo para a gente responder ao chamado dele. Mas, para isso, ele exige de nós fé. Fé para seguir em frente. Ele exige de nós fé para tomar a decisão, mesmo quando nós não vemos todos os detalhes do plano de Deus. Então, quando Deus ele nos escolhe de forma surpreendente, isso nos lembra que ele tem um plano soberano para nós. Ele tem um plano soberano e amoroso para as nossas vidas. Nosso papel, então, é responder com fé, obediência e disposição para sermos usados por ele para os seus propósitos. Amém? Amém. 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 Muito bem explicado, né, pastor Alessio? Muito. E o interessante é que quando o pastor Rodrigo ele coloca ali que Deus nos surpreende, até mesmo Abrão ali, ele foi surpreendido porque ele ia ter o patriarcado da família dele. Então ele assumiu o lugar do pai dele e ele ia ser o patriarca então da família. Só que Deus surpreendeu ele fazendo o quê? Ele sendo o patriarca de todos os fiéis. Olha que bênção, né? Sendo que Jesus viria da linhagem de Abrão. Olha que coisa, olha como ele surpreendeu, né? E foi o que o pastor colocou. Muitas vezes na nossa vida, às vezes a gente está planejando alguma coisa pequena, mas Deus quer te colocar muito mais coisas, né? E foi assim que ele fez com Abrão. E Abrão foi obediente a Deus e cumpriu aquilo que Deus colocou na vida dele. E ele recebeu, obviamente, aquilo que Deus tinha proposto para ele, né? Que bênção, né? Quando a gente resolve seguir o caminho do Senhor, o Senhor nos abençoa, né? Conforme é o que ele sempre nos colocou, as promessas dele, né? Verdade, pastor Rogério e pastor Rodrigo. Eu sempre digo que a bênção da tecnologia é que fica gravado, né? Então tá tudo gravado, porque o pastor Rodrigo também, ele citou muitas lições espirituais. Sim. E eu sempre digo assim, então os irmãos ficam aqui com a gente, né? Uhum. Até o final, mas depois retornam, né? Sim. E ouça mesmo, porque assim, ó, Deus é soberano, como disse o pastor Rodrigo, aí vai chamar a Abraão, humanamente falando, ele tem muito a perder, Sim. porque ele vai abrir mão de muita coisa para um negócio que ele não sabe o que é. Uhum. Mas é um propósito infinitamente maior do que aquilo que ele tem, mas ele não sabe. Uhum. Ele precisa confiar. Sim. Aí ele confia, ele abre mão de todos os direitos que ele teria para uma vida que simplesmente ele não sabe para onde é. É por la fé, como disse o pastor Rodrigo, como você disse, a palavra. E aí a gente vai ver o grande Abraão da história, né? Sim. É descendente de Sem, depois, por ser Abraão, vem toda a história, Jesus vem dele, os judeus, né? Por isso que os judeus são os semitas, né? Uhum. E aí tem os semitas, os antissemitas vem de Sem, né? Uhum. Da descendência de Sem. Abraão está ali, e o grande Abraão falado em todo o mundo, em todos os lugares, em todos os tempos, né? Sim. Pastor Rodrigo, muito obrigado, querido. Que Deus abençoe. Excelente explicação da pergunta número 1, pastor Rogério. Agora é a pergunta número 2? Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Após ler Gênesis 12, do versículo 2 ao 3, e o item 2 do comentário anterior, responda: o que o Senhor fez a Abrão após lhe ordenar que saísse de sua terra? Que efeito as promessas de Deus têm em nossas vidas? Pastor Rodrigo, nos auxilia. São 2 perguntas e uma pergunta só. Muito bem. Então, como nós todos vimos, né, Deus não havia pedido nada fácil a Abraão. Sair de Ur dos Caldeus implicava ele ter perdas, né? Perda dos privilégios de herdeiro do seu pai, da companhia dos amigos, dos parentes. Porém, ao escolher, o Senhor também lhe fez promessas. O Senhor fez promessa. Essa promessa está em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, onde o Senhor Deus diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, com esse encorajamento aqui, nós estamos vendo aqui, né, a Bíblia Sagrada nos mostra Deus encorajando Abraão. E com esse encorajamento, o Senhor mostrou a sua escolha implicativa. Implicava algo muito maior que qualquer prestígio terreno, um plano eterno de salvação. Deus estava entregando na mão de um homem simples, né, de um homem humilde, chamado Abraão. Então, aqui nós vimos que, num primeiro momento, Abraão não deixou completamente os seus parentes, né, pois seu pai Terá e seu sobrinho Ló, eles acompanharam até Ur, onde ele foi chamado até Harã. Isso está em Gênesis 11, versículo 31. De acordo com o discurso de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 7, versículo 4, aonde ele vai dar aquele grande discurso antes de ser apedrejado e morto, ele deixa bem claro, né, que, de acordo com ele mesmo, com seu discurso, foi apenas após a morte de Terá, na cidade de Harã, que Abraão finalmente ele seguiu a viagem em direção aonde Deus estava direcionando ele, aonde era Canaã. Então, com certeza, a lembrança das promessas de Deus encorajavam ele a tomar a decisão de partir a Harã, depois da morte de seu pai. Ao encorajá-lo, o Senhor, então, estava produzindo fé no coração deste homem, fé no coração desse servo, fazendo confiar em sua palavra. Então, Deus produziu fé suficiente, encorajamento suficiente na vida desse homem. Isso nos mostra que Deus, quando ele chama, ele é o Deus que consola, ele é o Deus que exorta, ele é o Deus que chama, mas é o Deus que vai caminhar junto, vai caminhar lado a lado e vai conduzir, assim como ele conduziu, né, Abraão, e Abraão foi encorajado, então, pelo Senhor e pôde continuar, né, com os olhos no impossível, ou, aliás, com os olhos no invisível, né, para conhecer até mesmo o impossível que Deus tinha para a vida dele. Então, é um exemplo maravilhoso, né, da forma como Deus chama, mas também da forma como o Senhor ele é capaz de nos encorajar também, dessa mesma forma. O Senhor nunca vai nos deixar desamparado. Assim como ele fez com Abraão, ele sempre vai fazer com que seja com quem ele chamar. Porque Deus tem propósito para a vida de todos nós, né, indistintivamente. Né? Todos nós temos um chamado, todos nós somos chamados por Deus para o seu propósito. E dessa mesma forma, o Senhor estará sempre, assim como na vida de Abraão, nos encorajando a continuar, a seguir, a não olhar, né, para as nossas fraquezas, a não olhar para, muitas vezes, as nossas falhas, nossas debilidades, mas continuar firme, olhando para o alvo, né, olhando para o prêmio da soberana vocação, né, aquilo que Deus tem preparado, né, para cada um de nós e para todos aqueles que o amam. Deus é glorioso e é maravilhoso, e ele nunca nos desampara, nunca nos abandona, e o propósito que ele tem para a nossa vida, ele caminha lado a lado conosco até a gente chegar no lugar que ele preparou. Amém. Muito bem respondida, né, pastor? Muito bem respondida, pastor Rodrigo. E, pastor Rogério, eu fico pensando assim, esse Deus que surpreende, esse Deus que encoraja, né? Como disse o pastor Rodrigo. E, para mim, então, fica aqui implícito que esse Deus soberano que vai encorajar, porque nem sempre ele nos chama para tarefas fáceis. Ele sabe da nossa limitação, né? Então ele sabe que com quanto é o chamado é dele, a surpresa é dele, ele que nos surpreende, ele entra na nossa história, ele muda o rumo da nossa história e ele fala, a partir de agora eu estou no controle. Sim. A partir de agora é comigo. A partir de agora somos nós dois. Ele pega o controle da nossa mão, está na mão dele. Mas ele sabe que no dirigir dele, nós não vamos passar somente por oásis, né? Alguns momentos serão difíceis. Sim. Né? Aí, como disse o pastor Rodrigo, ele entra com aquele encorajamento. Tá difícil, eu tô contigo. Tá chorando, eu tô junto. Eu tô aqui, né? Sim. Esse Deus que... E nós vimos aqui na própria história que o pastor
o Rodrigo colocou aqui para nós aqui, na caminhada dele, ele perdeu o pai. Não é? Né? Então, imaginam a perca do pai. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor estava com ele, né? Superou essa perca que ele teve e ele continuou com o propósito que Deus tinha para a vida dele, né? E é o que o senhor também colocou, é que nós vamos ter os nossos desafios, nós temos o nosso chamado, seja na nossa vida secular, seja na igreja, né? Nós temos o nosso chamado. E nós temos que Deus, ele vai estar sempre conosco, vai estar nos capacitando, vai estar nos preparando, porque muitas vezes, mediante algumas situações, a gente não vê muita saída, não se vê naquela situação, mas o Senhor vai nos capacitar e vai nos preparar, né? Se eu pegar há muitos anos atrás, por exemplo, eu nunca me via dentro da igreja, né? E o Senhor, então, ele colocou na minha vida muitas coisas na minha vida, coisas que eu jamais esperaria. Me surpreendeu de forma grandiosa, né? Jamais eu pensaria que um dia eu estaria numa escola bíblica conversando sobre esses assuntos, mas nunca pensei isso na minha vida, né? E o Senhor quis fazer isso. E assim eu acredito que ele faz com todos aqueles que se dispõem, né? Que se coloca à disposição da palavra do Senhor. Ele vai preparando e vai capacitando, né? Ele é Deus. Ele é Deus. Pastor Rodrigo, obrigado, querida. Pergunta de número 3 agora, né? É comigo? É isso aí. Diz assim, ó. Leia o item 3 do comentário anterior e explique a afirmação. A escolha soberana de Deus é misericordiosa. A escolha de Deus, a escolha soberana de Deus, ela é misericordiosa. Como nós estamos já estudando a respeito de Abraão, nós vamos ver então que não há nada nesse contexto bíblico que nos leve a acreditar, né, que Abraão já adorava a Deus antes de ter esse encontro com Deus, ou de Deus ter esse encontro com ele. Porque ele realmente habitava numa terra politeísta, né, uma terra idólatra, né? Então, não partiu dele essa iniciativa, mas partiu de Deus, né? Deus o escolheu. E essa escolha de Deus foi uma escolha soberana, mas também misericordiosa. Então, Abraão estava lá cuidando da sua família, cuidando dos seus bens, né? Não lhe passava até então nada na sua mente, né? Que havia um Deus amoroso, que havia um Deus preocupado em salvá-lo e também salvar a humanidade. Então, foi o Senhor quem buscou Abraão. Foi o Senhor que buscou Abraão e assim também tem buscado o restante da humanidade, né? Porque nós sabemos que a humanidade, né, com o pecado lá no Jardim do Éden, ela ofendeu Deus. Né? Quando Deus deu o mandamento, né? Deus fez o homem, fez ali a mulher, Deus já havia formado o jardim, e aí Deus coloca eles para cuidarem do jardim. Mas Deus dá o primeiro mandamento ali, dizendo: toda árvore vocês podem comer, mas a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não comerão, porque no dia que vocês comer desse fruto, certamente vocês morrerão. Ali, o homem e a mulher quebraram o primeiro mandamento de Deus e, com tudo isso, o pecado, né, tomou conta não somente deles, mas também de toda a descendência deles, né, a partir de então. E esse Deus misericordioso, quando olha para nós, ele olha como a nossa única solução. A parte ofendida é quem tem o verdadeiro antídoto para o pecado do homem, Jesus Cristo, né? Só ele tem o poder de vir ao nosso encontro, em primeiro lugar. Antes de qualquer situação, é Deus que vem no nosso encontro. Aí nós temos um encontro com Deus e aí nós podemos corresponder a esse encontro. E Deus, então, foi ao encontro de Abraão. Deus foi ao encontro de Abraão e fez ali para ele promessas, mas o que Deus viu em Abraão? Será que Abraão era um homem, né, de autoridade do seu tempo? Será que Abraão ele tinha alguma coisa que Deus pudesse olhar para ele e dizer: não, esse é um homem de valor? Nós vamos ver, né, que Deus, ele é um Deus misericordioso.
Não importa, né, a situação, não importa quem você é, não importa a situação que você esteja, Deus ele nos escolheu e assim ele escolheu também Abraão. E aí nós vamos Jeremias, né, no seu livro em Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. E assim Deus escolheu Abraão por pura misericórdia. Da mesma forma, então, Deus também nos escolhe dessa forma. Deus não escolhe por causa de quem nós somos. Se nós somos presidentes, se nós somos temos algum cargo importante, se nós temos faculdade, se nós temos teologia, ou se nós temos sei lá o quê. Deus não faz a sua escolha. Deus não escolhe-nos dessa maneira. Deus escolhe simplesmente porque Ele nos ama, porque Ele escolheu nos amar e dessa mesma maneira Ele deseja nos conduzir para os seus propósitos eternos, para os seus propósitos aonde nós vamos estar bem seguros, guardados e vamos ser direcionados por Deus para sermos abençoados e abençoar vidas, mas de uma forma não que a gente mereça, mas de uma forma misericordiosa. Amém. Amém. É exatamente isso, né? É isso aí. Isso é importante, né? Importante a gente entender que Deus, ele surpreende, ele anima, ele está sempre com a gente, nos fortalecendo, mas que todas essas escolhas é ato de misericórdia dele mesmo, né? Não é mérito humano, Não. né? Não é o diploma, não é isso, não é, como disse o pastor Rodrigo, não é nada disso, não tem um mérito. Enquanto Deus escolhe homens e mulheres para grandes empreendimentos, como foi o caso de Abraão, mas não tem mérito humano. É a graça dele, é a misericórdia dele, porque ele resolveu amar, como disse bem aí o pastor Rodrigo, nesse relacionamento humano divino, nós pecamos, nós ofendemos. Deus é o ofendido, mas é Deus o ofendido que toma a iniciativa Sim. de vir ao nosso encontro. É pura graça, é pura misericórdia dele, não tem o mérito humano, né? Sim, e ele não precisa de nós. Deus precisa de nós para quê? Para nada, ele é Deus, ele é soberano. Mas a graça dele, né, foi o que o pastor colocou aqui, a misericórdia que ele tem na nossa vida é para nós mesmo. Porque o que ele fez ali não foi algo para ele. Uhum. Ele fez para nós. Sim. Né? Ele nos deu essas condições aqui, foi para nós, a misericórdia dele, né? De ter os filhos ali mediante aos pés dele. Né? Então, o bem, a misericórdia que ele tem, o bem é para nós mesmos, como seres humanos. É isso mesmo. Porque Deus, pastor Rogério, eu acho que isso é bem maravilhoso que vocês estão dizendo, né? Esse ato de misericórdia, porque Deus, ele é autossuficiente. Sim. Ele decidiu compartilhar com a gente a vida eterna. Ele resolveu compartilhar com a gente a eternidade, a imortalidade, um corpo glorioso. Ele resolveu. Ele não tem carência disso. Não. É um ato da misericórdia, da bondade dele que resolveu compartilhar com a gente. Então, exatamente. É misericórdia. É demais. Né? Pastor Rodrigo, obrigado, querido. Acho que agora a gente vai para a quarta pergunta. Quarta pergunta. Então, a quarta pergunta nos coloca assim: com base em Gênesis 12, 3 e no item 4 do comentário anterior, comente sobre a abrangência da escolha soberana de Deus. Pastor Rodrigues, nos ajuda aí fazendo um favor. Muito bem, então, a abrangência da escolha soberana de Deus, né? A escolha do Senhor nosso Deus, ela é abrangente. Se nós observarmos atentamente as promessas de Deus a Abraão, nós vamos perceber, então, que elas não se limitam apenas a ele, né, ou a uma pessoa em particular. Elas não seriam ele não seria o único beneficiado. Não. O restante da humanidade também estava vinculado na bênção que Deus estava fazendo a Abraão, quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tinha um plano para Abraão, mas também Deus tinha um plano para a salvação da humanidade. Tudo estava sendo vinculado por Deus na mesma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, ao escolher
Abraão, o Senhor queria mostrar o seu amor também à humanidade toda e também reconduzir a humanidade para junto de si. Abraão, o patriarca, não viveu para viver, não viveu para ver quão grande se tornaria sua descendência, como Deus havia prometido, mas ele apenas creu na promessa de Deus, e essa promessa se cumpriria. E, de fato, essa promessa se cumpriu plenamente. No devido tempo, Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao 5, o escritor vai dizer que, no devido tempo, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para pagar o preço pelo nosso resgate com o seu próprio sangue. Então, a promessa de Deus, ela se cumpriu nos descendentes de Judá, ela se cumpriu, né, em Jacó, que foi neto de Abraão também. Então, através do sangue de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai e passamos a ser seus filhos. Então, em Jesus, a salvação é garantida a todo aquele que crê. Então, Mateus, no capítulo 27, lá no versículo 51 e 52, nós vamos ver o que está escrito. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Então, em Jesus, o véu é rasgado. O véu simbolizava a separação entre Deus e a humanidade, devido ao pecado. O acesso à presença de Deus, até então, era restrita. Apenas o sumo sacerdote ele podia entrar no Santo dos Santos e de ano em ano, e somente depois de fazer sacrifício para si próprio e também para o povo. Mas por meio da morte de Jesus, o acesso à presença de Deus foi aberto a todos. Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote eterno, pois como Cordeiro de Deus se ofereceu definitivamente como um único sacrifício pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. O véu rasgado indica o sacrifício de animais, que era a sombra do que viria. Agora não era mais necessário o sacrifício dos animais, pois Gálatas 4, do 4 ao 5, nos declara que chegou a plenitude do tempo e Deus enviou seu Filho Jesus para pagar o preço do nosso resgate. Com seu próprio sangue, ele pagou o preço do nosso resgate. A separação causada pelo pecado foi vencida. Agora, todos os que creem em Jesus têm livre acesso à graça de Deus e podem se aproximar dele com confiança. Romanos 5, versículos 1 e 2. Com o véu rasgado, a presença de Deus não está mais confinada a um templo, a um lugar, a uma casa. Agora, todos nós, os crentes, somos o templo do Espírito Santo. Deus escolheu morar dentro de cada um de nós. E aí, assim, cumprindo a promessa que em Abraão seriam benditos todas as famílias da terra, mas essa promessa se cumpriu em Jesus e na obra que ele faria por cada um de nós. Hoje, meu irmão, você é bendito. Eu sou bendito do Senhor, porque nós somos morada de Deus, somos abençoados por Deus e preparados também para abençoar vidas, abençoar corações. Glórias a Deus, e nós temos direitos de nos alegrar por tudo isso que Deus fez, e as promessas de Deus chegaram até nós e continuam chegando em vidas, e hoje o Senhor deseja usar a cada um de nós para levar essa promessa adiante e abençoar vidas, libertar vidas e verdadeiramente trazer cura, salvação, libertação e tudo mais que o Senhor tem para toda a humanidade em Cristo Jesus. Todo aquele que crê no nome de Jesus pode receber dessa bênção, desse dom celestial, dessa presença, né, maravilhosa do Espírito Santo de Deus.
Amém, é isso, né? Olha, essa quarta, óbvio, a lição inteira tem muita, mas essa quarta aqui, ela tem muita coisa dentro dessa. O pastor Rodrigo deu uma boa explanada aqui, mas aqui tem muitos aprendizados, né? A gente vê aqui, por exemplo, Abrão aqui, ele deu o início da caminhada para a Terra Prometida, mas ele mesmo não viu, né? Isso nos traz muitos exemplos na nossa vida aqui. Então, muitas vezes a gente vai plantar esse evangelho, assim como nós estamos fazendo hoje aqui com a escola bíblica, quando a gente passa uma lição para alguém, enfim, quando a gente fala da palavra de Deus para alguém. Muitas vezes a gente está plantando essa semente e aí, às vezes nós não vamos colher essa semente. Às vezes esse irmão vai se converter daqui muitos anos, pode ser na nossa igreja, pode ser em outra igreja, pode ser em outra cidade, outro estado, né? A gente tem internet hoje, por exemplo, essa transmissão aqui pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então, mas nós vimos que Abrão, ele confiou em Deus, falou assim, bom, se é isso que Deus quer, eu vou fazer. E ele fez até onde era a parte dele. E depois, posteriormente, veio outras pessoas que deu continuidade nessa obra. E nós vimos que Deus sempre trabalhou assim. Ele sempre foi levando essa obra dele e foi preparando outras pessoas para ir assumindo e levando até os dias de hoje, né? Então, olha o quanto de ensino nós temos aqui num trecho aqui pequeno. Muita coisa, né? Muita coisa. Nós somos muito abençoados com essa lição aqui, né? Somos mesmo. Pastor Rodrigo, agora, caminhando aqui já para a segunda parte e finalizando nossa lição, tem duas aplicações. E a primeira fala que a escolha de Deus, ela é soberana mesmo. Vamos atendê-la com renúncia, já que a escolha de Deus é soberana, que nós possamos acolher essa escolha que Deus tem para cada um de nós, que nós possamos atender aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a pergunta de número 5 diz assim, ó, leia a primeira aplicação e responda. Por que devemos atender à escolha soberana de Deus com renúncia? O que o exemplo de Abraão nos ensina sobre isso? Deus é maravilhoso, né? Por que nós devemos, então, atender à escolha soberana de Deus com renúncia? Porque eu poderia reverter essa pergunta e dizer por que nós não deveríamos responder com renúncia, o chamado à escolha soberana de Deus? Se Ele é o nosso Criador, se Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele nos criou desde o ventre da nossa mãe, né? Salmo 139 vai nos dizer que nós ainda éramos uma substância informe, não tínhamos forma ainda, e o Senhor ali, naquele momento, Ele decretou todos os nossos dias. Deus é o nosso Criador. Ele é a verdadeira fonte de vida. Voltando à criação do homem, quando Deus decidiu criar o homem, Ele, diferentemente de toda a sua criação, ele faz a sua obra com as suas próprias mãos, demonstrando assim uma forma carinhosa de criar. Ele faz ali o bonequinho, com as suas próprias mãos, e aí a Bíblia vai dizer que ele vai e de uma forma carinhosamente ele coloca a sua boca bem coladinho ao homem e nas suas duas narinas ele sopra. Ele compartilha com o homem uma parte dele, e o homem se torna, então, uma alma vivente ao receber de Deus o fôlego da vida, o fôlego de vida. Agora, por que não atender a uma escolha soberana de Deus, mesmo que isso requeira de nós renúncia? Nós vamos ver que Abraão, ele não atentou para as coisas que ele deixava para trás. Ele não atentou para os seus amigos, seus parentes ou os negócios que ele teria para trás. Não, ele tomou a sua decisão olhando para aquele que estava fazendo a promessa. Abraão atentou para a excelência do caráter de Deus na escolha que ele estava fazendo. E nós também, dessa mesma maneira, precisamos também reconhecer o Senhor. Reconhecer que o Senhor também ele é o mais precioso do que qualquer um bem que a gente possua. Escolher Deus sempre será a nossa melhor decisão, a nossa melhor escolha, mesmo que a gente tenha que deixar coisas que para nós talvez sejam preciosas ou grandiosas, talvez muitos sonhos, nós tenha que deixar para trás,
simplesmente porque Deus nos mandou a gente seguir adiante o seu propósito e a sua vontade. Então, qualquer coisa nessa terra não pode se comparar com aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, né? Então, Deus é soberano e nos quer por inteiro. Deus nos chama não a viver pela metade, mas nos entregar completamente, com confiança, para viver os seus propósitos soberanos. E isso vai requerer, meu amado irmão, minha amada irmã, vai requerer renúncia da nossa parte. Então, se você não é capaz de renunciar, se você não é capaz de deixar o teu conforto de lado, se você não é capaz de deixar o lugar que te deixa seguro, você também não obterá as promessas desse Deus que faz promessas, né, mas exige de nós renúncia. Amém. Amém. Como disse o pastor Rodrigo, invertendo, né? Por que não, né? Por que não renunciar? É. Né? Por que não? Amém, graças a Deus. Pastor Rogério, acho que estamos caminhando aí para a sexta, né? Isso, sexta e última pergunta. E última pergunta. O segundo tópico ele coloca assim: a escolha de Deus é soberana. Vamos atendê-la com adoração. E a pergunta 6, ela vem: leia Gênesis 12, do 7 ao 8, João 4, 23, 24, a segunda aplicação e responda: como podemos oferecer verdadeira adoração ao Deus soberano? Pastor Rodrigo, como que nós podemos, então, oferecer essa verdadeira adoração a esse Deus soberano? Então, Abraão sai da sua terra, obedecendo a Deus. Sai do meio da sua parentela, em obediência ao Deus que havia feito a promessa para ele. Mas o que nós vamos vendo decorrer, quando a gente vai fazendo a leitura dessa linda história desse patriarca, é que por onde ele passava, ele levantava altares a Deus. E com essa atitude ele estava reconhecendo que o Senhor era o único Deus na sua vida e era o único que era digno da sua inteira e sincera adoração. Abraão reconhecia que a sua confiança em Deus não era apenas em palavras, mas também de atos, de ações. Não era apenas palavras, mas a vida dele era o reconhecimento de quem verdadeiramente era um adorador de Deus. E dessa mesma forma, meu amado irmão e irmã, nós também precisamos adorar a Deus da mesma maneira. Não apenas com a adoração de lábios, como a palavra, o nosso Deus mesmo, ele nos adverte muitas vezes. No Antigo Testamento há um texto que diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então, não é dessa forma que Deus ele deseja que a gente seja adorador dele. Deus não quer adoradores dessa forma, mas Jesus explica no Novo Testamento o encontro com a mulher samaritana, dizendo que os verdadeiros adoradores que o Pai procura para serem seus adoradores são aqueles que o adoram, são capazes de o adorar em espírito e em verdade. Nós vimos no decorrer dessa lição que você é templo do Espírito Santo. Ele decidiu habitar em você. E o seu coração é um altar. O que nós temos entregado a Deus? Será que apenas frutos dos nossos lábios? Ou temos entregado verdadeiros sacrifícios no altar do nosso coração a Deus, que são as nossas renúncias, que são a nossa vida dedicada com zelo, né, com temor diante do Senhor? Então, nós precisamos reconhecer também, assim como Abraão, não apenas com palavras, mas com atitudes, né, a excelência do caráter do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. E assim estamos chegando ao final, né, pastor Rogério? É isso aí. Finalizando mais uma escola bíblica. Hoje, com o pastor Rodrigo, que nos ajudou muito, né? As explicações aqui, excepcional. Muito bem explicada a lição de hoje. Bem trabalhada, pastor Alessio. Amém. Pastor Rodrigo, muitíssimo obrigado, querido. Deus continue te abençoando. A Tânia, a Mariana, nossa gratidão por ser um dos colaboradores aqui da TV Promessa RS, né? Com certeza. Bênção dos céus. Eu vou pedir a gentileza, pastor Rodrigo, que ainda abusar um pouquinho da sua boa vontade, pedir para que você faça uma oração por todos nós, por todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, né, para que tudo este conteúdo que foi fantástico possa encontrar um lugar muito especial
nos corações de todos nós. Amém. Eu agradeço também a oportunidade, né, os pastores aí que têm nos dado essa oportunidade também. Eu agradeço a Deus, né, pelo chamado que Deus tem tido na nossa vida. E assim como Deus nos chama também, Deus tem chamado a cada um, né? Então, nessa lição nós podemos então ter visto, né, que a soberania do Senhor, ela é surpreendente, ela é encorajadora, né, o chamado do Senhor, é surpreendente, é encorajador, é um chamado misericordioso e abrangente. E sendo abrangente, não fica apenas uma pessoa, né? Todos são chamados a viver, né, os propósitos de Deus. Então nós vamos orar nesse momento, vamos entregar a cada um dos nossos amados ouvintes, a cada um dos nossos pastores, que a mão do Senhor esteja verdadeiramente conduzindo o seu povo, esteja chamando o seu povo verdadeiramente, e assim como Abraão, cada um de nós possamos ter esse patriarca como exemplo de fé. A palavra de Deus diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé é isso que Deus espera de nós, uma fé viva, uma fé vivificante. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, receber, através dessa oração, essa fé inabalável da parte de Deus. Senhor nosso Deus, Pai santo e glorioso, bendito seja o teu nome eterno, Pai. Pois tu criaste, Senhor Deus, os céus e a terra, e nos fizeste, Senhor Deus, com as tuas próprias mãos. E para nós, Senhor Deus, preparaste um futuro e uma esperança, Pai. E a cada dia, Senhor, o Senhor tem chamado as vidas, Senhor, ao arrependimento, Senhor. Tem chamado os corações, ó Deus, a uma mudança de mente, de atitude, Senhor, e a uma retomada de direção, Pai, para ser conduzido, Senhor, segundo o teu propósito e a tua vontade, Pai. Nós queremos orar, Senhor Deus, sobre cada vida dos nossos irmãos ouvintes, que nesse momento, Senhor, pode estar ouvindo, Senhor, juntamente conosco e fazendo a sua oração nos seus lares, Pai. Que a mão potente e poderosa, a mão surpreendente do Senhor, a mão misericordiosa do Senhor esteja sobre cada um, Senhor. Esteja chamando, Senhor. Esteja preparando os caminhos, preparando, Senhor, os corações para viver os teus propósitos, para viverem a tua vontade soberana, Senhor, e para que essa vontade venha abranger, Senhor, não apenas as suas vidas, Senhor, no teu propósito, mas que sejam vidas abençoadoras de vidas, sejam vidas, Senhor, sejam canais de bênção, Pai, para, Senhor, abençoar outras vidas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoe teus filhos, abençoe as almas que estão chegando, Senhor, para juntamente conosco, Senhor, estarmos em tua presença, Pai, e entendermos os teus propósitos, Pai. É o que nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos. Permaneça conosco, ó Deus eterno e soberano, em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, desde agora e para sempre, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Pastor Rodrigo, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Muitíssimo obrigado por sua contribuição. Amém, pastor. Fique na paz de Jesus. Amém. Pastor Rogério, que Deus abençoe. Amém. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor Alessio. Obrigado ao pastor Rodrigo. E a todos vocês que estiveram com a gente na Escola Bíblica do Sul dessa semana, nossa gratidão a todos os irmãos e irmãs. Lembrando que fica aqui o nosso apelo para que você possa continuar compartilhando o link da Escola Bíblica do Sul. Olha quanto conteúdo maravilhoso foi ministrado aqui hoje através do pastor Rodrigo. Faça com que essa mensagem chegue o maior número possível de pessoas que estão ao seu redor. Coloca lá no seu Instagram, coloca lá no Face, coloque nos diversos grupos do WhatsApp, seja canal de Deus para que essa mensagem alcance muitos corações. Deixe o seu like, por gentileza, se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, e ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus.